O silêncio na casa de Sintra era quase sólido, interrompido apenas pelo estalar rítmico da lenha na lareira da sala. Miguel partira de manhã, deixando para trás um rastro de pressa e promessas de um regresso breve. Sobrara eu, o cheiro a terra molhada que entrava pelas frestas das janelas e ela. Subi as escadas com o peso de quem carrega décadas de contenção nos ombros. Entrei na casa de banho principal para recolher as toalhas úmidas. O vapor da última ducha de Beatriz ainda pairava no ar, um perfume de jasmim e baunilha que parecia colar-se à minha pele. Foi então que vi. Sobre o mármore frio da bancada, junto aos seus cremes franceses, repousava um pequeno objeto de silicone cor de vinho. Estranhamente ergonômico, silencioso na sua forma, mas gritante na sua presença. Era uma intrusão de intimidade crua na minha rotina estéril. Fiquei paralisado. O meu reflexo no espelho parecia o de um estranho, um homem de 60 anos, com as mãos marcadas pelo tempo, a observar o segredo elétrico da nora. António! A voz dela foi um golpe. Beatriz estava encostada ao batente da porta, envolta num roupão de seda creme que mal escondia a curva do seu pescoço. O seu cabelo, ainda úmido, caía sobre os ombros como fios de ébano. Eu ia apenas arrumar isto, menti, a minha voz falhando, as minhas mãos hesitando no ar a poucos centímetros do objeto. Ela não desviou o olhar. Não houve o rubor da vergonha, nem o gesto apressado de esconder a peça. Em vez disso, Beatriz deu um passo para dentro, diminuindo o espaço entre nós. O calor que emanava do seu corpo era mais intenso que o vapor do banho. O senhor está a tremer, António, sussurrou ela. É o frio da serra, respondi, mas os meus olhos traíram-me, descendo da sua boca para o objeto e voltando para ela. Não é o frio, disse Beatriz, a sua voz ganhando uma cadência mais profunda, mais lenta. É a curiosidade. Ou talvez o medo de admitir que este silêncio entre nós já não é de família. Ela estendeu a mão, mas não para pegar no objeto. Os seus dedos roçaram levemente nas costas da minha mão, que ainda pairava sobre o mármore. O toque foi elétrico, uma faísca de vida num deserto de anos de viuvez. O Miguel não volta até domingo, ela lembrou, a sua respiração agora tocando o meu rosto. Ficámos ali, entre o mármore frio e o calor proibido, enquanto a névoa de Sintra devorava o mundo lá fora. O som da chuva começou a fustigar as janelas de madeira, um tamborilar constante que isolava a cozinha do resto do universo. A luz era fraca, vinda apenas de um candeeiro de cobre sobre a mesa de carvalho. Beatriz sentou-se à minha frente, ainda com o roupão de seda, mas agora com um olhar que desafiava a gravidade da nossa situação. O senhor sempre foi tão silencioso, António, começou ela, observando-me enquanto eu retirava a rolha da garrafa. Um homem de sombras. As sombras são seguras, Beatriz, respondi, tentando manter a firmeza nas mãos. Elas não fazem perguntas e não exigem respostas. Serviu o vinho. O líquido rubi escuro brilhou sob a luz quente. Ao entregar-lhe a taça, os nossos dedos entrelaçaram-se por um segundo a mais. Ela não recuou. Pelo contrário, pressionou a polpa do polegar contra a minha pele, um movimento lento, circular, que fez o meu sangue latejar nas têmporas. Mas as sombras são frias, retorquiu ela, levando o copo aos lábios. E eu sinto que o senhor está a arder por dentro há anos. Tu és a mulher do meu filho, disse eu, a frase saindo como um último aviso, uma barreira de papel contra um incêndio. Beatriz pousou a taça. O vinho deixara um rastro úmido e brilhante nos seus lábios. Ela inclinou-se sobre a mesa, o decote do roupão abrindo-se ligeiramente, revelando a pele pálida e o cheiro a sabonete de azeite. O Miguel ama a ideia de ter uma esposa em Sintra enquanto vive a sua vida em Lisboa, a voz dela era amarga, mas suave. Mas quem está aqui, nesta casa vazia, nas noites de nevoeiro? Quem é que me ouve através das paredes? Levantei-me num impulso de fuga, mas ela foi mais rápida. Beatriz contornou a mesa e parou a centímetros de mim. O calor que dela emanava era inebriante. Senti o aroma do vinho misturado com o seu hálito quente. Eu vi como olhou para aquilo na casa de banho, sussurrou ela, as mãos subindo pelo meu peito, sentindo o bater descompassado do meu coração através da camisa de linho. Não foi julgamento, António. Foi reconhecimento. A minha mão, agindo por vontade própria, subiu até ao seu rosto, acariciando a maçã do rosto com o polegar. A pele era de uma suavidade que eu já tinha esquecido que existia. Estamos sozinhos, disse ela quase num suspiro, fechando os olhos ao sentir o meu toque. O mundo lá fora não existe. Só este vinho e este fogo. Aprimei-me perdendo a batalha contra o meu próprio desejo.
O beijo não foi uma escolha, foi uma inevitabilidade. Sabia alvas maduras, a sal e uma fome guardada durante décadas. O beijo foi um naufrágio. Não houve hesitação, apenas a urgência de dois corpos que se reconheceram no meio de um deserto de convenções. As mãos de Beatriz, pequenas mas firmes, agarraram-se ao meu pescoço, puxando-me para mais perto, como se ela estivesse a tentar absorver o pouco que restava da minha juventude, ou talvez, entregar-me toda a dela. O som da chuva lá fora parecia agora uma música distante, abafada pelo bater frenético dos nossos corações. Afastámo-nos apenas o suficiente para nos olharmos. Os olhos dela estavam escuros, as pupilas dilatadas, refletindo a luz trêmula das velas que restavam na cozinha. António, disse ela, o meu nome soando como uma prece proibida. Não pare. Por favor, não pense. Se começar a pensar, o senhor vai fugir para as sombras outra vez. Eu não devia estar a fazer isto, Beatriz. Tu sabes o que isto significa. Cada segundo aqui é um passo para fora da vida que eu construí. A vida que construiu para os outros, retorquiu ela, com uma lucidez cortante. O senhor viveu para a sua esposa, depois para o seu filho, e agora vive para as paredes desta casa. Mas quem vive para o António? Ela pegou na minha mão e levou-a ao seu peito. Por baixo da seda do roupão, senti o calor vibrante do seu coração. Era um ritmo selvagem, indomável. Sente isto. É real. É mais real do que qualquer jantar de domingo ou qualquer conversa educada sobre o tempo em Sintra. Caminhámos para a sala de estar, onde o fogo na lareira estava reduzido a brasas avermelhadas que lançavam sombras longas e distorcidas pelas paredes decoradas com azulejos antigos. O ambiente era denso, carregado de um erotismo latente que parecia emanar do próprio chão de madeira. Beatriz soltou o cordão do roupão. O movimento foi lento, deliberado, quase cinematográfico. A seda deslizou pelos seus ombros como água, revelando a curva suave das suas costas e a brancura da sua pele que parecia brilhar no penumbra. Fiquei parado, a respiração presa na garganta. A beleza dela era uma agressão à minha lógica. Beatriz, olha para mim, pedi, a voz rouca. Ela virou-se. Estava seminua apenas com uma peça íntima de renda preta que contrastava com a pureza da sua pele. A luz das brasas pintava o seu corpo com tons de cobre e ouro. Eu estou a olhar, António. E vejo um homem que deseja mais do que admite. Vejo um homem que me deseja desde o dia em que entrei nesta casa com o seu filho. Não negue. Eu sentia o seu olhar nas minhas costas quando eu cuidava das flores no jardim. Sentia o silêncio que o senhor mantinha quando eu entrava numa divisão. Aproximei-me, os meus passos rangendo suavemente na madeira. Coloquei as mãos na sua cintura. A pele era quente, quase febril. Ela soltou um suspiro profundo, inclinando a cabeça para trás, expondo a linha longa e elegante do seu pescoço. É uma loucura, murmurei, descendo os lábios até à curva do seu ombro, provando o sal da sua pele. Uma loucura que nos vai destruir. Deixe que nos destrua, então, sussurrou ela, as suas mãos embrenhando-se nos meus cabelos grisalhos. Prefiro cinzas a este gelo eterno. Subimos as escadas em silêncio, uma procissão lenta em direção ao abismo. Cada degrau era uma renúncia. À porta do seu quarto, o cheiro a alfazema e jasmim era quase sufocante. Parei por um momento, a mão na maçaneta de bronze. Beatriz, disse, olhando-a nos olhos com uma seriedade que me doía. Tens consciência de que, depois de cruzarmos esta porta, não há caminho de volta? Amanhã, o café terá um sabor diferente. O sol vai expor tudo. Não haverá mais Sr. António e Beatriz. Seremos cúmplices de um crime contra o sangue. Ela sorriu, um sorriso triste e faminto ao mesmo tempo. Aproximou-se e pressionou o seu corpo contra o meu, o calor das suas coxas encontrando a minha rigidez através do tecido das calças. Eu nunca quis o caminho de volta, António. Eu quero isto. Eu quero o senhor. Quero o homem que guarda segredos, não o sogro que serve o vinho. Ela abriu a porta. O quarto estava mergulhado numa luz azulada vinda da lua que espreitava por entre as nuvens de Sintra. A cama de dossel, com os seus lençóis de linho branco, parecia um altar. Entre, convidou ela. Deixe que o mundo lá fora se afogue na chuva. Aqui só existe o agora. Entrei. O som da porta ao fechar-se foi o som final de uma vida que eu já não reconhecia como minha. Na penumbra, Beatriz era uma visão de seda e sombras, e eu, um homem que finalmente aceitava que a sua sede era maior do que a sua honra.
Sentámo-nos na beira da cama. Comecei a desabotoar a minha camisa, as minhas mãos ainda a tremer ligeiramente. Ela observava cada movimento, os seus olhos fixos nos meus, uma ligação inquebrável. O senhor tem marcas nas mãos, notou ela, pegando numa das minhas mãos e beijando as cicatrizes antigas do trabalho na vinha. Gosto delas. Tem a história. O Miguel tem as mãos macias de quem nunca segurou nada com força. O senhor sabe o que é segurar a vida. Às vezes, respondi, puxando-a para mim, segurar a vida dói mais do que deixá-la ir. Então não segure, sussurrou ela, deitando-se e levando-me consigo. Apenas sinta. O quarto de Beatriz era um santuário de segredos. O ar ali era mais denso, impregnado com o cheiro de velas de cera de abelha e um rastro de loção corporal de amêndoas. A luz da lua, filtrada pela névoa persistente de Sintra, entrava pelas janelas altas, desenhando rendas de prata sobre o soalho de madeira escura. Quando as nossas peles finalmente se encontraram sem a barreira da roupa, o choque térmico foi quase doloroso. Ela era fogo e frescura, eu era a terra seca que esperava pela tempestade há demasiado tempo. Deitámo-nos sobre o linho pesado. O contacto dos nossos corpos foi uma revelação. Eu tinha medo da minha própria força, da minha idade, da aspereza das minhas mãos calejadas contra a delicadeza dela. Comecei por tocá-la com uma reverência quase religiosa, percorrendo a curva da sua anca com as pontas dos dedos, como se estivesse a mapear um território sagrado e proibido. És tão nova, Beatriz, murmurei, a voz embargada pela culpa que ainda tentava, inutilmente, imergir. A tua pele não conhece o desgaste do tempo. Não me olhe como se eu fosse uma criança, António, respondeu ela, a sua voz vibrando contra o meu peito. Ela agarrou as minhas mãos e colocou-as com força sobre os seus seios, obrigando-me a sentir a plenitude da sua vontade. O tempo não se mede na pele, mede-se na fome. E eu estou faminta de alguém que me veja de verdade. O Miguel vê um troféu, um acessório para as suas festas em Lisboa. O senhor vê a mulher que grita em silêncio nesta casa. Ela puxou-me para cima de si e o contraste era absoluto. O meu peso sobre ela parecia ancorá-la à realidade. Beatriz entrelaçou as suas pernas nas minhas, prendendo-me num abraço que era tanto uma entrega como uma captura. O seu beijo agora era diferente, tinha o sabor da urgência, uma mistura de desespero e triunfo. Usa as suas mãos, António, ordenou ela entre suspiros, os seus dedos cravando-se nas minhas costas. Esqueça quem eu sou. Esqueça quem o senhor é. Seja apenas o homem que me desejou no jardim, o homem que ficou parado na casa de banho a olhar para o meu rasto. Eu quero sentir a sua força. Quero que amanhã o meu corpo se lembre de cada centímetro do seu. A minha contenção quebrou-se como uma barragem sob a pressão de um oceano. Comecei a beijá-la com uma intensidade que me assustou, descendo pelo seu ventre, sentindo os seus músculos contraírem-se sob a minha língua. O som que ela soltou, um gemido baixo, gutural, que ecoou pelas vigas do teto, foi o sinal de que não havia mais volta. O quarto parecia girar. O cheiro do jasmim lá fora misturava-se com o cheiro do nosso suor e do sexo, criando uma atmosfera inebriante, quase narcótica. António mais a pedia a ela, arqueando as costas, as mãos agarradas aos lençóis como se estivesse prestes a ser levada por uma corrente marítima. Cada movimento nosso era uma conversa que tínhamos adiado por anos. Era o roçar das barbas por fazer contra o pescoço macio, era o som da carne contra a carne, um ritmo que imitava o bater das ondas nas falésias do cabo da roca. Eu sentia cada detalhe, a suavidade da parte interna das suas coxas, a umidade quente que me acolhia, a forma como os seus olhos se reviravam de prazer, sob a luz pálida. Num momento de pausa, enquanto recuperávamos o fôlego, as nossas testas encostadas, ela sussurrou. O senhor sabe que isto é um pecado. Em Portugal, respondi, tentando sorrir apesar do coração a saltar-me do peito, o pecado e a saudade caminham sempre de mãos dadas. Se isto é um inferno, Beatriz, então eu não quero o céu. O céu é um lugar aborrecido, disse ela, puxando-me para dentro dela outra vez. Eu prefiro este incêndio. O tempo tornou-se elástico. As horas passavam, mas para nós eram apenas batidas de coração. Explorámo-nos com uma curiosidade voraz, como se estivéssemos a tentar recuperar décadas de solidão numa única noite. Não havia pressa, apesar da urgência. Havia o tempo português lento, profundo, onde cada toque era saboreado como um vinho que estagiou demasiado tempo numa cave escura. Quando o cansaço começou finalmente a reclamar os nossos corpos, ficámos entrelaçados, as pernas cruzadas, o suor a secar na pele fria. O silêncio voltou, mas já não era o silêncio de vidro de antes.
Era um silêncio cúmplice, pesado de significados. Olhei para as mãos de Beatriz, agora relaxadas sobre o meu braço. Ela parecia tão pequena, mas tinha acabado de destruir o meu mundo. E o pior, ou melhor, é que eu não sentia qualquer arrependimento. Sentia apenas uma paz terrível, a paz de quem finalmente aceitou o seu destino, por mais sombrio que fosse. O que vamos fazer quando o sol nascer? Perguntei, a voz mal saindo da garganta. Beatriz não respondeu de imediato. Ela apenas se aninhou mais perto, escondendo o rosto no meu pescoço. O sol ainda está longe, murmurou ela. Por agora, deixe que a lua nos perdoe. Fiquei a olhar para o teto, ouvindo a chuva que começava a abrandar. O Miguel estava a quilómetros de distância, mas a sua sombra pairava no corredor. No entanto, ali, sob aqueles lençóis, eu era o único rei de um reino condenado. A escuridão total tinha dado lugar a um cinzento leitoso que começava a infiltrar-se pelas frestas das portadas de madeira. O frio da madrugada de Sintra tentava reclamar o quarto, mas o calor que emanava dos nossos corpos sob o edredão de penas criava um microclima de intimidade absoluta. Eu sentia o peso da cabeça de Beatriz no meu ombro, o cabelo dela espalhado como uma mancha de tinta sobre o meu peito. A minha mão, quase por instinto, continuava a percorrer a linha da sua coluna, sentindo cada vértebra, cada pequena imperfeição daquela pele que agora me pertencia de uma forma que a lei nenhuma poderia validar. No que está a pensar, António? A voz dela surgiu num sussurro rouco, desprovido de qualquer artifício. No silêncio, respondi, parando a mão na base do seu pescoço. No facto de que este quarto é o único lugar no mundo onde não sou o pai de alguém ou viúvo de outra pessoa. Aqui sinto que as paredes não têm ouvidos. Beatriz levantou-se ligeiramente, apoiando-se no cotovelo. A luz pálida da manhã realçava as sombras sob os seus olhos, dando-lhe um ar de vulnerabilidade que eu ainda não tinha visto. O Miguel, começou ela, e o nome do meu filho pairou entre nós como um espectro gelado. Ele gosta de luzes, de festas no chiado, de jantares onde pode exibir a sua mulher como quem exibe um relógio novo. Mas ele nunca olha para mim quando estamos sozinhos. Ele dorme de costas, António. Sempre de costas, como se tivesse medo que eu lhe roubasse o ar. Senti uma pontada de raiva misturada com uma profunda tristeza. Como podia o meu próprio sangue ser tão cego perante a joia que tinha em casa? Ele é jovem, tentei dizer, mas a frase soou oca, uma defesa automática que eu já não sentia. Ele é vazio, corrigiu ela, com uma dureza que me surpreendeu. E eu comecei a sentir-me vazia também. Por isso comprei aquilo. Por isso procurava prazer no escuro, sozinha, enquanto o senhor lia os seus livros lá embaixo na biblioteca. Eu ouvia o som das páginas a virar. Às vezes eu imaginava que era o senhor que entrava. Fechei os olhos, oprimido pela confissão. A imagem de Beatriz, no seu quarto, desejando a minha presença enquanto eu me escondia atrás de clássicos da literatura, era quase insuportável. Eu via-te no jardim, confessei finalmente, a verdade saindo como um suspiro longo. Via-te a cuidar das camélias e sentia uma inveja absurda do sol que te tocava os ombros. Eu sentia-me um velho ridículo, um fantasma a observar a vida passar através da janela. Beatriz aproximou-se, colando o seu peito ao meu. O contacto dos seus mamilos rígidos contra a minha pele fez-me estremecer. O senhor não é um fantasma, disse ela, pegando na minha mão e levando-a aos seus lábios, beijando cada nódulo dos meus dedos. O senhor é o homem mais vivo que eu já conheci. O Miguel tem pressa, mas o senhor tem tempo. E o tempo é a coisa mais erótica que existe. A forma como me tocou hoje não foi apenas desejo. Foi como se estivesse a tentar ler a minha alma através da minha pele. O diálogo tornou-se mais denso, intercalado por silêncios onde apenas se ouvia a nossa respiração. Falámos da solidão daquela casa grande, dos invernos rigorosos onde a umidade se entranha nos ossos, e de como aquela brinquedo que eu encontrara fora o seu último recurso antes da loucura. Quando me apanhou a olhar para ele, comecei, sentindo o rosto aquecer, eu senti que tinha sido desmascarado. Não era sobre o objeto, era sobre a minha própria curiosidade proibida. Eu soube nesse momento, interrompeu ela, com um brilho felino nos olhos, que o senhor não ia fugir. Eu vi a sua mão tremer. Um homem que julga não treme, António. Um homem que julga afasta-se com nojo. O senhor ficou. O senhor ficou a olhar para o meu prazer como se fosse o seu. Aproximei-me e beijei-a, um beijo lento que sabia a café imaginário e a promessas quebradas. A minha mão desceu pelo seu ventre, encontrando novamente a umidade que renascia entre as suas pernas.
Beatriz soltou um gemido baixo, a sua bacia movendo-se num ritmo ancestral contra a minha mão. Digas o meu nome, pediu ela, arqueando-se. Não digas, querida, ou Beatriz, como se fosse o meu sogro. Diz o meu nome como o homem que me possuiu esta noite. Beatriz, murmurei, a minha voz descendo para uma oitava quase irreconhecível. Minha Beatriz. A exploração recomeçou, mas agora com um conhecimento mais profundo. Eu já conhecia os pontos de pressão dela, a forma como o seu corpo reagia a um toque mais firme, ou uma carícia quase invisível. Não havia pressa para o clímax, estávamos perdidos no processo, no intercâmbio de calor e de confissões sussurradas. O ambiente na Serra de Sintra era de um misticismo absoluto. Parecia que o mundo lá fora tinha sido apagado por uma borracha gigante de nevoeiro. Não havia carros, não havia Lisboa, não havia Miguel. Havia apenas este quarto de teto alto, o cheiro a linho e a nós, e a sensação de que estávamos a construir algo belo em cima de ruínas. O que acontece se ele ligar? Perguntei no meio de um momento de exaustão doce. O telemóvel está desligado, respondeu ela, sem hesitar. Hoje, o tempo parou em Sintra. Só volta a correr quando eu decidir. Ela subiu para cima de mim, sentando-se nas minhas coxas. A silhueta dela contra a claridade crescente da janela era uma obra de arte. As curvas dos seus seios, a linha da sua cintura, tudo nela parecia ter sido esculpido para aquele momento exato. Ela inclinou-se para a frente, deixando o cabelo cair sobre o meu rosto. Olhe para mim, António, disse ela, a sua voz carregada de uma autoridade sensual. Olhe bem para o que o senhor fez. O senhor despertou uma mulher que estava a morrer de tédio. E agora vai ter de lidar com as consequências. Eu olhei. E o que vi foi o reflexo de mim mesmo nela, alguém que tinha decidido que a vida era curta demais para ser vivida apenas pelas regras. Esticamos os nossos limites até que eles quebraram, e naquela quebra, encontramos uma liberdade perigosa. O sol estava prestes a romper o horizonte, mas para nós, a noite estava longe de acabar. O desejo, alimentado pela cumplicidade das nossas histórias, era um fogo que se autoalimentava. O sol de Sintra, quando finalmente decide romper a névoa, tem uma claridade cirúrgica. Ele não perdoa as poeiras no ar nem as falhas no caráter. A luz entrava pelas janelas da cozinha, iluminando os azulejos brancos e azuis do século XVIII que revestiam as paredes, retratando cenas de caça que agora pareciam estranhamente irônicas. Beatriz estava de pé junto ao balcão de pedra, preparando o café. Ela vestia uma camisa de linho do Miguel, as mangas dobradas várias vezes para não esconderem as suas mãos pequenas. O tecido era demasiado grande para ela, batendo-lhe a meio das coxas nuas. Ver as roupas do meu filho no corpo que eu tinha explorado durante toda a noite causava-me uma vertigem moral, um nó no estômago que nem o aroma do café acabado de moer conseguia dissipar. O silêncio da manhã é diferente do da noite, não é? Perguntou ela, sem se virar. O tom da sua voz era prático, mas havia uma tensão nas suas costas. De manhã, o silêncio exige explicações, respondi, sentada à mesa de madeira maciça, as minhas mãos entrelaçadas sobre o tampo. À noite, ele só precisa de companhia. Ela trouxe 2 chávenas de café preto e forte, sentando-se à minha frente. Não houve o jogo de sedução de horas atrás. Havia apenas a crueza de 2 cúmplices à luz do dia. O vapor subia entre nós, um véu tênue. Ele mandou uma mensagem, disse ela, pousando o telemóvel sobre a mesa com um clique seco. O negócio em Lisboa resolveu-se mais depressa. O Miguel chega ao fim da tarde para o jantar. Aquelas palavras caíram como pedras num poço fundo. O fim da tarde. Em poucas horas, o dono legítimo deste cenário estaria de volta, reclamando o seu lugar à cabeceira, o seu vinho e a sua esposa. O meu papel de pai e sogro teria de ser reativado, uma máscara que agora parecia demasiado estreita para o meu rosto. O que esperavas, Beatriz? Perguntei, a minha voz soando mais velha do que eu gostaria. Que o tempo parasse para sempre. Que Sintra nos protegesse da realidade. Eu esperava que o senhor não me olhasse agora com esse arrependimento nos olhos, retorquiu ela, os seus olhos escuros fixos nos meus, desafiadores. Não me trate como um erro, António. Não depois de tudo o que dissemos no escuro. Não é arrependimento, suspirei, estendendo a mão para tocar na dela, mas parando a meio caminho, consciente da luz do dia. É medo. Medo do que esta casa se vai tornar quando ele entrar por aquela porta. Cada objeto aqui vai ser uma mentira. O sofá onde nos sentamos, a escadaria que subimos, até este café sabe a traição.
Beatriz inclinou-se para a frente, ignorando a hesitação da minha mão e agarrando-a com força. O calor dela ainda era o mesmo, mas a urgência era agora política, estratégica. O senhor vai deixá-lo tirar isto de nós. Vai voltar a ser o velho que lê livros na biblioteca enquanto eu conto os minutos para o dia acabar. O seu sussurro era feroz. O Miguel não ama esta casa. Ele não ama esta serra. Ele ama o que nós representamos para o currículo dele. Ele é meu filho, Beatriz disse, com uma dor que me rasgava o peito. E eu sou a mulher que o senhor escolheu amar esta noite, interrompeu ela. Escolhas têm consequências. O senhor encontrou aquela coisa na casa de banho e não a deitou fora. O senhor olhou. O senhor quis saber o que faltava na minha vida. Agora o senhor sabe. Ficámos em silêncio por um longo tempo, ouvindo apenas o tic-tac do relógio de parede e o som de um pássaro solitário no jardim. A luz subia, tornando tudo mais nítido, mais real, mais impossível. O que queres que eu faça? Perguntei finalmente. Beatriz largou a minha mão e levantou-se. Caminhou até à janela e olhou para o vale, onde a vila de Sintra começava a despertar. Quer que não baixe os olhos quando ele nos cumprimentar. Quer que sinta o meu cheiro no ar quando ele me beijar a face. E, acima de tudo, quer que saiba que isto não foi uma despedida. Foi um começo. Ela virou-se e a luz do sol atrás dela criava uma aura dourada em volta do seu corpo. Ela parecia uma rainha de uma tragédia portuguesa, bela e condenada. Vou tomar outro banho, disse ela com uma calma assustadora. E desta vez, António, não deixa a porta aberta por acidente. Deixa-a fechada por escolha. Porque hoje à noite, quando ele estiver a dormir o seu sono de justo, eu vou descer. E o senhor estará à minha espera. Ela saiu da cozinha, deixando para trás o cheiro a café e a promessa de um crime continuado. Olhei para a chávena vazia e senti que a minha vida anterior tinha ardido e transformado-se em cinzas. E o que restava, tal como os azulejos antigos, era frio, duro e marcado por histórias que nunca poderiam ser contadas. O crepúsculo em Sintra trouxe consigo um vento frio que uivava entre as fendas das pedras centenárias. O som do Audi do Miguel a subir a calçada foi o sinal de que o teatro iria começar. Eu estava na biblioteca, com um livro aberto que não lia, as mãos frias apesar da lareira acesa. Pai! Beatriz! Cheguei! A voz dele era cheia, vibrante, sem uma nota de suspeita. O jantar foi uma coreografia de sombras. Miguel falava sobre os seus negócios no Chiado, sobre a luz de Lisboa e sobre os planos para o futuro. Ele não percebia o silêncio pesado que eu e Beatriz partilhávamos. Ele não notava que os olhos dela estavam mais escuros, ou que a minha mão tremia ligeiramente ao segurar o copo de cristal. Estás tão calada, amor, disse o Miguel, tocando na mão de Beatriz com uma casualidade que me fez estremecer. A serra deixa-te melancólica. Devias vir comigo para a cidade mais vezes. Eu gosto da serra, Miguel, respondeu ela, e os seus olhos encontraram os meus por cima da mesa. Ela guarda os segredos melhor do que a cidade. Senti o pé descalço de Beatriz roçar na minha perna, por baixo da toalha de mesa de linho. Foi um toque deliberado, firme, uma afirmação de posse que desafiava a presença do meu filho a apenas alguns centímetros de distância. O sangue subiu-me ao rosto e tive de desviar o olhar para o vinho no meu copo. Era um douro encorpado, mas sabia a metal e a perigo. O pai também está estranho, comentou Miguel, rindo-se. Parece que viu um fantasma. Talvez tenha visto, meu filho, respondi, a voz saindo mais grave do que o habitual. Nesta casa, o passado tem o hábito de acordar quando menos esperamos. Quando o jantar terminou, o Miguel bocejou, esticando os braços. A viagem e as reuniões tinham-nos esgotado. Vou subir, pessoal. Estou morto. Beatriz, vens. Vou só ajudar o teu pai com a louça e fechar as janelas, disse ela, com uma calma glacial. Vai andando. O som dos passos do Miguel a subir as escadas pareceu durar uma eternidade. Quando ouvimos a porta do quarto fechar-se lá em cima, o ar na cozinha pareceu subitamente faltar. Ficámos ali, entre os restos do jantar e o eco de uma vida que já não nos pertencia. Beatriz não se mexeu. Ela ficou a olhar para a porta, depois voltou-se para mim. O seu rosto, à luz das velas que morriam, era uma máscara de desejo e determinação. Acabou-se o fingimento, sussurrou ela, aproximando-se. O senhor viu. Ele não percebeu nada. Ele olha, mas não vê.
Beatriz, isto é uma loucura, disse, mas as minhas palavras já não tinham convicção. Eu estava perdido, e sabia-o. Não é loucura, Antônio. É fado, disse ela, usando a palavra que define a alma portuguesa. É o que tinha de ser. O senhor não pode voltar atrás agora. Eu não o deixaria, mesmo que quisesse. Ela pegou na minha mão e levou-a ao seu rosto. A pele estava quente, viva. Amanhã, continuei eu, ele vai acordar e esperar que tudo seja igual. Mas nada será igual, interrompeu ela. Porque agora, cada vez que ele me tocar, eu vou estar a pensar no senhor. E cada vez que o senhor olhar para ele, vai saber que eu sou a sua verdade mais profunda. Nós não cruzamos apenas uma linha, Antônio. Nós queimamos a ponte atrás de nós. Aprimei-me e beijei-a, um beijo final que selava o nosso destino. Era um beijo que continha toda a tristeza das guitarras de Coimbra e toda a força das ondas da Nazaré. Estávamos condenados, sim, mas estávamos vivos. Lá fora a névoa de Sintra engoliu a casa por completo, isolando-nos do resto do mundo. No silêncio da noite, o único som que se ouvia era o crepitar das brasas e o bater de dois corações que tinham decidido trocar a paz pelo incêndio. O amanhã era um país estrangeiro onde não falávamos a língua. O hoje era tudo o que nos restava e era o suficiente.